Eu quero meditar com você hoje sobre finitude da vida. Finitude da vida. E enquanto você abre a sua Bíblia lá em Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 1. Quero mais uma vez agradecer você que nos ouve pelo YouTube. Você é muito bem-vindo também pelas redes sociais. Nos sigam lá, IBN Umas. E, queridos, aguarde que nós vamos ter surpresas ainda esse ano. Esse ano ainda nós vamos ter surpresas e boas notícias. Final do ano está chegando. Nós vamos ter a nossa Semana da Virada, onde nós vamos projetar o 2022. 2022, o ano da gratidão. O ano da gratidão. 2021 foi o ano do crescimento. Grandes coisas o Senhor fez em nosso favor. Nós podemos observar o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos espiritualmente. E agora chegou o tempo de nós agradecermos, porque 2020 e 2021 também foi o ano onde Deus fez milagres, fez restaurações na saúde de muitos. Por isso nós devemos ser gratos. Então 2022 nós vamos celebrar o ano da gratidão. Amém? Então nosso culto, nosso Projetando 2022 vai ser no dia 28, 29 e 30 de dezembro. E o nosso culto de virada no dia 31. Se programe, se planeje. Vai ser terça, quarta e quinta. A semana da virada. Terça, quarta e quinta às 19h30. E quando deu sexta-feira, dia 31, às 22 horas, nós vamos passar aqui na igreja a nossa virada. E depois do culto da virada vamos ter um jantar. Amém? Está todo mundo vacinado aqui? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos lá então, Ministério da Palavra. Nós estamos aqui, mais uma coisa, nós estamos também participando de um grupo de intercessão internacional. Não é, Andréia? Não? Vai chegar lá. A Andréia é a nossa representante nesse grupo de intercessão internacional. Ela vai fazer parte do projeto chamado Chamar Global, da Igreja Batista Chamar Global. E nós vamos estar tendo esse grupo de intercessão a nível mundial agora. Tá? E cada igreja da Chamar vai ter um responsável. E a Andréia foi a convocada para poder estabelecer esse vínculo para a gente. Amém? Orar por questões mundiais, globais. Quero ler com você então. Todos estão ligados aí? Olha só. Consolem o meu povo. É o vosso Deus quem pede. Falem ao coração de Jerusalém e proclamem que acabarão os seus trabalhos forçados e está pago o seu crime, que já recebeu o Senhor o dobro do castigo pelos seus pecados. Ouçam uma voz gritar: preparem no deserto o caminho do Senhor, a estepe abram uma calçada para o nosso Deus. Ou seja, pode voltar lá. Nessa versão, a minha versão é da linguagem de hoje. Talvez dá uma diferença, mas diz a mesma coisa. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada um aqui. Nós colocamos o coração, nós colocamos a mente, que o Senhor possa agora levar cativo toda a mente e todo o coração ao trono da graça, e que nenhuma ave de rapina venha roubar a Tua palavra, que nenhum solo pedregoso venha fazer sufocar a Tua palavra, mas que ela possa produzir fruto a 100 por 1 na vida desses que aqui estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero repetir com você o versículo 2, coloca para mim de novo, vamos repetir na NVI. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu
o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por suas iniquidades e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Ou seja, Jerusalém, Israel, havia pecado diante de Deus e o pecado foi pago em dobro. Deus cobrou em dobro de Israel. Eles estavam no exílio, eles estavam na Babilônia. E a palavra do Senhor chega ao profeta Isaías, dizendo: consolem, consolem o meu povo, é o vosso Deus quem o pede. Essa foi a ordem que Deus deu a Isaías: consolem, consolem o meu povo, é o vosso Deus quem o pede. Vocês já pagaram os pecados em dobro, o crime que vocês cometeram já foi pago em dobro. E aí, ouço uma voz que grita no deserto: preparem no deserto o caminho do Senhor, um caminho reto, aplanado. Querido, o povo estava escravizado, estava oprimido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E por causa de seus pecados contra a palavra do Senhor, naquela época que o povo estava no exílio, eles não tinham mais templo para adorar a Deus. Eles não tinham mais motivos para cantar. Eles não tinham mais ofertas para oferecer. Eles não tinham mais uma pátria. Eles não tinham mais liberdade. Eles não tinham mais nem o seu próprio nome. Porque aqueles que eram pegados em Jerusalém e levados para a Babilônia, o seu nome era mudado. Eles perdiam a sua identidade. Eles perderam a sua dignidade. Eles perderam tudo que os definia como povo de Deus. Eles foram desconfigurados, desfigurados na sua identidade. É isso que o mundo faz com o povo de Deus. Rouba dele a identidade, rouba dele quem ele verdadeiramente é. Porém, queridos, sempre existiu algo que eles não podiam perder. Você também tem esse algo que você não pode perder. Parece que eles perderam tudo, mas nem tudo está perdido. Por que, pastor, que eles não perderam? O que é que eles não perderam? Já que quem perde identidade perde tudo. Não, eles não perderam, querido, a promessa. Porque a promessa não depende deles, depende de Deus. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para descumprir a sua palavra. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não perdeu a promessa. Eles não perderam a promessa. Deus se lembrou deles. Eles não ficaram simplesmente órfãos do nada. Não, Deus não se esquece do filho. E neste momento de angústia, de extrema tristeza, desesperança, eis que surge o profeta, o homem de Deus, para trazer a palavra libertadora, renovadora e consoladora ao seu povo. Então o profeta diz ao povo: preparem no deserto o caminho do Senhor, endireite no deserto o caminho do Senhor, o caminho reto para o nosso Deus. Ou seja, neste lugar de escassez, neste lugar de perda de identidade, neste lugar sem liberdade, neste lugar sem alegria, sem júbilo, nesse lugar de escravidão, que não tem esperança, eis que o Senhor irá descer dos altos céus e pisar nessa terra, trazendo consigo uma nova identidade para o seu povo, uma nova aliança para o seu povo, um novo tempo para o seu povo. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, observe o que Deus está falando para o povo dele. Eis uma voz que clama no deserto, o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ou seja, Jesus iria pisar com seus pés nessa terra.
Ele é o cumprimento da promessa. Ele é o cumprimento da promessa que Deus está falando aqui. Está lá em Malaquias, está lá em Marcos. Eis que uma voz que clama no deserto, anunciando o Senhor. João Batista, a voz que clama no deserto. Porque quem vai andar? Jesus Cristo. É a promessa que nos espera. Para aquele povo que estava cativo na Babilônia. E para nós, cativos no mundo, temos uma promessa, temos uma esperança, temos em tempo de escassez, em tempos de tribulação, em tempos de angústia, no que nos apegarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que se fez homem, pisou nessa terra, caminhou entre os homens, humilhou-se, saindo da sua glória, da sua forma de Deus, se fazendo homem, sentindo como homem, vivendo como homem. Ele não precisava passar por isso, porque ele não tinha pecado, ele não tinha porquê, mas ele fez isso por amor de mim e você. Amém? Versículo 4: que os vales sejam levantados, e as montanhas e colinas rebaixadas, que os cimos dos montes sejam aplanados, e os terrenos escarpados sejam nivelados. O Senhor vai mostrar a sua grandeza, e toda a gente a verá. O Senhor quem o declara. Queridos, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será transformado, tudo será nivelado, porque essa é a promessa de Deus, que Ele vai estabilizar tudo, Ele vai fazer tudo novo, Ele vai pegar o vale que você está passando e vai aplanar esse vale, Ele vai pegar o monte e vai aplanar, Ele vai igualar tudo, Ele vai fazer tudo, para que você e eu tenhamos uma vida plena, uma vida onde não vai haver mais a desigualdade, mas nós vamos ter diante de Deus as mesmas oportunidades. O que Deus está falando aqui não tem a ver com economia ou política. O que Deus está falando aqui é que Ele vai igualar as oportunidades de cada povo, porque até então somente o povo de Deus, somente o povo de Israel poderia ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Somente o judeu. Aqui agora, o que Deus está falando é que Ele vai aplanar tudo, Ele vai igualar tudo, para que tanto um como o outro tenha a mesma oportunidade de ser povo de Deus, de se achegar até Deus. Todos terão a mesma oportunidade de sermos Israel de Deus. Todos irão ter a opção de escolher a Jesus como Senhor. Não haverá mais separação entre os povos, grego, judeu, filisteu ou romano. Agora, são só os que servem ao Senhor, daqueles que não servem ao Senhor. Pois antes, era somente o judeu, seu povo, mas agora é todo aquele que reconhece a Jesus como Senhor. Amém? Este é o maravilhoso consolo que está nas Sagradas Escrituras, que o profeta Isaías veio anunciar aos cativos da Babilônia. Porém, querido, o Senhor faz uma proclamação no versículo seguinte, para podermos refletir. Vamos ver, versículo 6. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Versículo 7. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Glória a Deus. A finitude da vida. Essa é a finitude da vida. A vida é como um sopro. Acabou. É como a relva que seca, passa rápido. A vida é curta. Coloca para mim Tiago 1,11, por favor. Tiago 1,11. Quando o sol, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Deus está falando, querido,
Deus está falando para nós refletirmos como anda a nossa vida. Porque a vida é curta. É muito curta. Sabe onde moram os maiores sonhadores da face da terra? Sabe me dizer? Onde é que existem os maiores sonhadores da face da terra? No cemitério. O cemitério. Lá você vai encontrar todo tipo de sonhos. Sonhos de uma família feliz, sonho de muitas viagens, sonho de carrão, de mansão, sonho de independência financeira, ganhar sem trabalhar, sem ser por aposentadoria, sonho de ser um grande empresário, sonho do marido perfeito, da esposa perfeita, dos filhos perfeitos. O cemitério é cheio desses sonhos. Pessoas que morreram sonhando, sem realizar. Lá é o lugar onde estão os sonhos perdidos. Mas por quê? Porque a vida é curta, é como a relva. A vida é passageira. E nós damos valor a muitas coisas que não têm valor. Nós damos valor àquilo que não tem valor. Porque o que tem valor é eterno. E o que não tem valor é passageiro, é corruptível, é terreno. Você quer ser rico aqui ou rico lá? Aqui na terra ou no céu? Pastor, pode ser os dois? Pode. Pode ser os dois. Só que você tem que primeiro escolher lá. Porque da mão de Deus você não vai obter riquezas se antes você não buscar o reino dele em primeiro lugar. Você pode obter das suas próprias mãos ou da mão do diabo. Mas Deus, sabe, quando aquela pessoa fala assim, esses dias, estava vendo uma reportagem, o traficante falando para outro traficante, eles estavam conversando numa gravação, que a polícia interceptou, e na gravação, o assaltante de banco, aquele novo cangaço que está aí, um assaltante falando com o outro, nós já temos que agradecer demais a Deus pelos contratos que Ele nos deu esse ano. Eu acho que nós não precisamos mais de novos contratos esse fim de ano, não. Porque está muito bom, nós só temos que agradecer. Esse final de ano nós só temos que apegar com Deus. Querido, um assaltante falando para o outro que Deus é que estava abençoando. Você acha que Deus está nesse negócio? Mas tem gente que acredita que é Deus. Tem gente que acredita que quando ele defrauda o irmão, é Deus que está abençoando ele. A vida é muito rápida para nós não ficarmos nos apegando aos bens materiais. Não quer dizer que você não possa ter, você tem que ter sim, você tem que usufruir sim. Mas o que eu quero dizer, querido, é que nem todos conseguirão realizar os seus sonhos. Na verdade, a maioria de nós irá levar para a sepultura os seus sonhos. Nem todos iremos conquistar os sonhos que nós almejamos. É real. Olha para o cemitério. Olha para as pessoas que se foram. Quantos sonhos elas tinham e o que elas fizeram. Tiago 4:14 diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês não são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa? A nossa vida é como a neblina, rapidamente se dissipa. 15. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Interessante que o ladrão estava falando isso um para o outro, né? Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Mas isso não é para nós cristãos. Não deve ser motivo de tristeza. Queridos, viver uma vida curta para um cristão não deve ser motivo de tristeza. Para nós cristãos não deve ser. Mas por quê, pastor? Porque o final você sabe como é. O final é feliz. Independente do que aconteça, o nosso final é feliz. É claro que ninguém quer morrer sem cumprir o seu propósito. Eu não quero morrer sem antes cumprir meu propósito, criar minha família, ver meus filhos casados, ver meus netos. Ninguém quer. Mas não precisa ter medo da morte. Cristão não precisa ter medo da morte. Pois para nós o cemitério não passa, não é o nosso destino final. O cemitério não vai ser o nosso destino final. Nós temos um Deus que prometeu nos ressuscitar, querido. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Nós temos um Deus que prometeu nos ressuscitar, por mais breve que seja a vida. O que eu quero dizer para você é que a vida é tão breve que se você não ajuntar tesouro no céu, você não vai ter do que sacar no céu. Você pode entrar no céu, mas você vai ser um miserável lá. Pastor, Deus não vai igualar tudo? Não, Deus está igualando as oportunidades. Quando Ele aplana as coisas, Ele está aplanando aqui, as oportunidades. Você tem um chamado, você tem um propósito para a sua vida. Querido, tem criança que tem que tomar remédio para crescer, não tem? Que tem problema de crescimento, ela não cresce. Tem muito crente que está precisando tomar remédio para crescer, amadurecer, não amadurece. Esse é o problema. Cristãos que são como crianças, que ainda são infantis. Esse é o problema. E é isso que nós precisamos entender. Que eu preciso cumprir o meu propósito, eu preciso cumprir o meu chamado, porque a vida é curta. A vida é curta. E Deus dá a mesma 24 horas para todos. Deus dá os mesmos 365 ou 366 anos bissexto para todos. Ah, pastor, o senhor tem tempo. Eu faço o meu tempo. Todos nós temos tempo. Todos temos tempo, o mesmo. Agora, o que você faz com o seu tempo? Aí é que está a diferença. O que você faz com o seu tempo? Eu tenho tempo para dormir, para cochilar depois do almoço. Eu tenho tempo para orar, eu tenho tempo de vir para a igreja, eu tenho tempo de estar aqui no ensaio, eu tenho tempo de vigília, eu tenho tempo de culto de quarta, de preparação da palavra, eu tenho tempo com a minha família, eu tenho tempo de passeio, eu tenho todo tipo de tempo que você imaginar. Mas por quê? Eu programo o meu tempo. E eu trabalho no mundo secular ainda. Eu tenho patrões, não é só um, eu tenho vários patrões. A gente presta serviço para mais de 150 empresas em Itaberaí. E a cobrança não é pouca. Mas a questão é, como você trabalha o que Deus tem te dado? A vida, porque tempo é vida. A maior moeda que você tem nas suas mãos é a sua vida. É o tempo da sua vida. E essa moeda, você gasta ela a cada segundo e ela não volta mais. Você pode estar desperdiçando a sua vida, como você pode estar investindo a sua vida. O que você tem feito com a vida que Deus te deu? Porque ela é... E se vai. A boa nova, queridos. Versículo 9, de 40, do Isaías 40. Do 9 ao 11. Você que traz boas novas a Sião, suba
num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga. Não tenha medo, diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Querido, esse é o nosso Deus, é Ele que cuida de nós. Olha só, o versículo 10 fala assim: o Senhor Deus vem aí cheio de força e pronto para reinar. Pronto para reinar. Por que Ele está pronto para reinar? Versículo 10, tá? Pronto para reinar, ou seja, estabelecer a sua justiça. Ele vai ver o que você fez com o seu tempo aqui e vai te galardoar. Porque a palavra fala, ó, a sua recompensa com Ele está e o seu galardão o acompanha. O seu galardão o acompanha. Ele já sabe o que Ele vai presentear você. Ele já sabe a recompensa que Ele vai dar a você. Mas isso depende de o que você tem feito com o tempo, com a vida que Ele te deu. E Ele traz consigo o sinal de vitória. Versículo... Perdão, querido, é isso mesmo, versículo 10. O Senhor Deus vem aí cheio... Parece que está errado essa... Vai no 11. Como pastor está certo. E dá vitória ao povo que Ele resgatou. Queridos, quem somos nós para contradizer o Senhor? Quem somos nós para contradizer o Senhor? Eu gostaria que você colocasse na linguagem de hoje, se tivesse, não? Põe na atualizada para mim, Almeida atualizada. Porque o verso 10, ele é tão forte, porque ele fala que Deus resgatou o seu povo, e este é o sinal da vitória. Não é que Ele resgatou, que Ele trouxe consigo o povo que Ele resgatou. Ele trouxe consigo, quando Jesus voltar a segunda vez, você vai voltar com Ele. Você vai estar com Ele. Pode ir para o versículo 12. Agora, quem somos nós para dar conselho a Deus? Quem mediu as águas do mar com a mão? Com a concha da mão? Ou com o punho definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselho? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Alguém aqui fez isso? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as flores do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? E que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada?
Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Querido, Deus sabe o nome de cada estrela, e Ele chama todas elas pelo nome, cada uma delas fala presente. Nenhuma fica fora da chamada de Deus. Esse é o poder de Deus. E Deus está falando o quê? Para o povo de Israel se lembrar que eles estavam no cativeiro, eles pagaram em dobro o castigo, porque eles fizeram tudo aquilo que é abominação ao Senhor. Eles tiveram contato com demônios através de ídolos, eles festejavam festas que não podiam festejar, eles celebravam a Deus que não podiam celebrar, eles se desviaram do caminho do Senhor, eles colocaram a criatura no lugar do Criador. Eles festejavam a criatura ao invés do Criador. Eles celebravam a criatura ao invés do Criador. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas talvez você esteja pensando, mas esse Deus eu não conheço, pastor. Pois tudo para mim dá errado. Acontece com você? Pois tudo para mim dá errado. A questão, querido, é que se você realmente confia no Senhor, essa é a questão. Porque talvez você não conheça esse Deus, porque você ainda não confia nele. A parábola do jovem rico, o jovem rico chega a Jesus e fala assim: Senhor, como faço para herdar a vida eterna? O cara era rico, era jovem, tinha de tudo. O que ele faltava para ele? Ele queria viver eternamente. E como é que eu faço para ter a vida eterna? Eu já cumpro todos os mandamentos. Eu sou uma boa pessoa, sou de índole, eu tenho meu caráter ilibado. Todos os 10 mandamentos, nenhum eu defraudo. O cara estava para ficar no lugar de Jesus, né? De tão bom que ele era. E aí Jesus fala para ele: pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres e segue-me. Pronto. O semblante dele caiu, e ele pegou, virou de costas e foi embora. Por quê? Ele não era tão bom quanto ele imaginava que era, porque o coração dele estava nos bens. Ele queria a vida eterna sem abrir mão da terra. Ele queria ir para o céu sem abrir mão da terra. Ele queria o reino sem abrir mão da terra. E com Deus não é assim. Com Deus não funciona assim. Confiar ao ponto dele te pedir tudo que tem para dar aos pobres. Aí é que está o segredo. Se ele te pedir tudo, pastor, não tem nada. Você tem vida. Você tem vida, e foi Ele que deu. O que você tem feito com a tua vida? Como você tem servido ao Senhor através da tua vida? Talvez você tenha usado o teu corpo, a tua vida, para diversão, para entretenimento próprio, e não para um propósito eterno. Não quer dizer que você não possa ter lazer, não é isso. Mas você não ter nenhum compromisso com o reino, e você querer depois que Deus tenha compromisso com você, não funciona dessa forma. Você precisa tomar uma decisão, e essa decisão irá nortear você em todas as outras. A decisão que você tomar hoje, ela vai te nortear em todas as outras.
Que decisão, pastor? De ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Pastor, essa eu já tomei faz tempo. Será? Porque tem muitos cristãos que tomaram essa decisão de boca, ou tomaram essa decisão porque nasceram num lar cristão. Já foi batizado, viveu na igreja, e o negócio foi vindo como a enxurrada, né? Tá junto, vai levando, e vai com a turma. Pois tem cristão que tomaram essa decisão de boca e não de coração, querido. Como é tomar essa decisão de coração? Toda e qualquer outra decisão agora deve ser tomada, baseada nesta que você tomou de aceitar Jesus como Senhor. Ou seja, primeiro, quem deve aprovar qualquer outra decisão minha é Jesus. Qualquer outra decisão que eu for tomar referente à minha vida, quem aprova é Jesus. Ai, pastor, ele é meu dono agora? Você entendeu, ele é seu dono. Por isso, ele é meu Senhor, ele é meu dono. Eu só faço aquilo que agrada a ele. E quando eu ando em obediência ao meu Senhor, eu vivo o melhor nessa terra. Um exemplo. Vou pular carnaval. Esse é um exemplo muito extravagante, né? Crente pulando carnaval. Vou para a festa do peão. Vamos ver aqui para onde mais que nós podemos ir. Acho que esses exemplos já tá bom. Olha só, vou beber com meu amigo, com os meus amigos, vou para o boteco. Jesus aprova? E eu estou aí para Jesus? Então você aceitou de boca. Se ele não é seu dono, porque ele, com certeza, ele não aprova a embriaguez, com certeza, ele não aprova a prostituição, com certeza, ele não aprova o pecado. Porque se você fala assim para mim, pastor, eu vou no carnaval evangelizar, eu falo para você, vamos junto então. Eu vou para vigiar, né, Gilberto, para ver se realmente vai evangelizar, né? Porque, ou melhor, pastor, eu posso ficar com aquele gatinho, com aquela gatinha? Pastor, não, querido, para Jesus você pergunta. Jesus aprova ficar? Na época de Jesus tinha ficar? Porque isso tudo faz parte de quando eu reconheço Jesus como meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, Ele é meu dono. Se Ele é meu dono, eu vou ver se aquilo que eu estou fazendo agrada ou não a Ele. Porque senão eu só aceitei Jesus da boca, não aceitei de coração, eu não tenho nenhum compromisso com Ele. E se eu não tenho compromisso com Ele, Ele vai ter comigo? Tudo isso, querido, parece não ter problema, né? Mas se você tem Jesus como rei, se você tem Jesus como rei, você irá obedecer ao chamado do anjo, que ele estabelece na igreja, seja qual for a sua igreja. Se Jesus é rei na minha vida, eu devo andar segundo a direção do anjo da igreja. Isso é o que significa viver em um reino, onde tem hierarquia e honra. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, pastor Edson, vida da minha família, nós somos direcionados através dele. Pastor, ele é seu dono? Não, ele é o meu pastor. Ele me conduz, ele me dá direção, porque ele é o homem de Deus que Jesus colocou para me guiar. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque você ter um pastor, um líder espiritual, para dizer que tem, é muito fácil. O duro é quando esse líder confronta você com as suas atitudes, com o pecado, e esse pecado mexe ao ponto de você falar assim, eu vou sair da igreja. Aí é que está o problema. Então você não está saindo por conta do confronto, você está saindo porque você não consegue parar de pecar.
A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem, está lá em Tiago, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. O ato de você poder fazer o bem e não fazer, você peca. Você tem tempo para servir a casa do Senhor e não serve, você peca. É pecado. A ociosidade no reino é pecado. E eu quero encerrar, chamar o Ministério de Louvor para nós celebrarmos a ceia. 1 João 2,17, por favor. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somos finitos, querido, neste mundo de Satanás. O mundo já no maligno, Jesus declara. E nós somos finitos. Nós temos um tempo determinado. A nossa carne vence. Nós temos validade. Para Satanás, nós estamos na prateleira do supermercado, onde ele escolhe para levar para o inferno. Agora, para sermos infinitos no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos feitos. Para lá que nós fomos feitos para ser infinitos. Para lá nós vamos ter vida eterna. Vida eterna. Gostaria que você ficasse de pé. Nós seremos infinitos no reino. No reino. A sua oportunidade, querido, é agora. A sua oportunidade de mudar toda a sua história é agora. Você que só aceitou Jesus de boca, agora você pode fazê-lo de coração. Você que só entregou a sua vida até hoje, você entendeu agora, pastor, até hoje, realmente, eu ergui minha mão, aceitei Jesus, oraram por mim, mas eu nunca parei para pensar que eu tinha que obedecê-lo. Eu nunca parei para pensar que tinha um preço. A salvação, ela é de graça. Jesus já morreu na cruz para te salvar. Mas caminhar com Jesus tem um preço, tem uma cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Anule as suas vontades. Anule as suas vontades para esse mundo. Busque as coisas do céu, busque as coisas do alto. É isso que nós precisamos entender. E se tem alguém no nosso meio, eu não sei. Talvez, eu não conheço o coração dos irmãos, mas Deus conhece. E eu falo isso, não é repreendendo, mas é em amor, pelo seu bem. Porque eu quero que você esteja conosco, juntos no céu, na eternidade. Que você também tenha uma vida plena aqui com Jesus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida de coração aqui para Jesus, tudo muda. Tudo muda. As dificuldades vêm sim. As coisas às vezes ficam até piores, mas com Jesus eu sou mais do que vencedor, porque Ele me fortalece. Eu quero ler com você o versículo de número 29, que diz assim: Ele dá força ao cansado e enche de vigor aquele que é fraco. Até os jovens se cansam e fatigam, e o mais valente também tropeçam. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, lançam-se como as águias, correm sem se cansarem, andam sempre sem se fatigarem. Ou seja, querido, você pode ter o problema que for, mas Deus é contigo e Ele vai te fortalecer em cada um deles. Você vai ser como a águia, você vai ser como um jovem que anda e não cansa, você vai receber do Senhor a força que você precisa. É aí que está a diferença. Mas para isso, você precisa confiar nele. E você precisa fazer não é uma experiência, você precisa fazer com ele uma aliança, de verdade, uma aliança de coração.
do seu coração. É uma decisão pessoal sua, que ninguém pode mudar ela. É só entre você e Deus. E eu quero te dar a oportunidade que se chama agora. O tempo que se chama hoje. E o presente, vida eterna. Porque se você não tem certeza da sua decisão por Jesus, se você ficou com dúvida da sua decisão por Jesus, o tempo é agora de você refazer essa decisão. E se tiver alguém no nosso meio, eu quero orar com você refazendo essa aliança.